Olá, tudo bem? Professores, educadores, psicopedagogos, neuropsicopedagogos, todas as pessoas e profissionais envolvidos aí com a educação das crianças, tá? Pais, mães, padrinhos, madrinhas, enfim, todos. Voltamos aqui ao canal falando mais sobre tudo que envolve a inclusão, né? Porque o meu canal, o foco é esse, tudo que envolve a inclusão. Como nós somos da educação, a gente prioriza mais a dificuldade de aprendizagem, né? Que envolvem os transtornos, as síndromes, DI, isso aí. Então vamos lá. Hoje eu tô querendo trazer para vocês falar um pouquinho sobre as avaliações adaptadas. Eu, sinceramente, gente, gostaria muito de entender a resistência das escolas, dos professores do ensino fundamental 2 e ensino médio em adaptar as avaliações para as crianças que têm o diagnóstico médico de TDAH, autismo e outros transtornos que afetam muito o aprendizado. É inadmissível, é desumano o que eles fazem. Essa coisa de dizer, vamos dar um trabalho para melhorar a nota. Não é legal isso. Quando a gente fala em avaliações adaptadas, a gente não está falando em facilitadores, porque o trabalho é um facilitador. Nós estamos falando de atividades, avaliações, né, que eles possam fazer junto com a turma deles, mas que eles tenham independência para fazer aquela avaliação. Por quê? Porque eu vou dar um exemplo, né, de uma criança com autismo. Ela tem dificuldade, por exemplo, não são todas, né? Por exemplo, uma criança com autismo que tem dificuldade em interpretar com mais rapidez os problemas matemáticos. Vamos fazer um problema matemático com um texto enunciado menor, com um índice de dificuldade menor. Podemos até colocar 2 problemas desse, mas que tenha um índice de dificuldade menor. Porque ele vai estar dentro do curricular da turma, ele vai estar dentro do contexto que o professor está abordando, mas ele vai estar fazendo uma avaliação que está dentro das limitações dele. Outra coisa, quando tiver uma prova com ilustrações coloridas, ela também é mais atrativa, ela também faz com que você tenha mais atenção no que você lê, no que você tem que responder, no que você tem que calcular, interpretar. Muitas folhas também deixam a criança tensa. Ela fica folheando várias vezes aquilo e isso deixa ela tensa, né? Então, eu tô dando assim um exemplo de maneiras que você pode fazer a sua avaliação adaptada para esse aluno e que não precisa ser diferente para todos aqueles alunos com necessidades educacionais especiais. Pode ser a mesma avaliação. Você conhecendo o seu aluno, os seus alunos, você sabe que fazendo uma única avaliação adaptada, você vai estar atendendo a todo o seu público com necessidades educacionais especiais. Então, eu sei que requer trabalho, mas o professor em si, ele já tem trabalho. Professor é uma profissão que você escolhe por amar, por amor, por dedicação. Então, se você é esse professor que eu tô falando, fazer essa prova adaptada não vai ser nenhum transtorno, nenhum sacrifício, nenhum assim, fim do mundo. Então, pensa com carinho nos seus alunos.
Vamos aceitar melhor essas avaliações adaptadas, tá? Se vocês têm alguma dificuldade, pede ajuda para coordenação, para orientação, pede ajuda para o profissional que está atendendo o seu aluno, principalmente se ele for um psicopedagogo com base em pedagogia, ele vai ter todo o prazer em ajudar você a montar essa avaliação adaptada. Porque nós, psicopedagogos e neuropsicopedagogos, encontramos muita resistência da escola e dos profissionais envolvidos com esses alunos em receber a gente para falar sobre adaptação, para falar sobre inclusão. Então eu pergunto para vocês que estão aí nessas escolas, que tem essa resistência toda, quando fez a matrícula, teve resistência? Fez a avaliação de nivelamento? Fez as perguntas apropriadas aos pais? Quando eu falo nessas perguntas, eu me refiro a: ele tem diagnóstico do médico? Por favor, pode trazer? É um diagnóstico recente? Ele tem resultado de alguns exames que ele fez? Pode trazer? Ele toma medicação? Ele em outra escola fazia avaliações adaptadas? E outras perguntas mais que interessam para a escola. Agora, isso não é para ficar guardado na pasta do aluno. Isso é para que toda a equipe pedagógica que estão envolvidas nessa série ou nessa turma que esse aluno vai frequentar precisa ter acesso, precisa saber. Isso tem que ser levado ao conselho de classe. É assim que nós conhecemos os nossos alunos. O professor, o coordenador, o orientador, o supervisor escolar não podem ficar alienados fora dessas informações. A informação que vocês têm de cada aluno em cada pasta tem que ser aberta para todos os profissionais que estão envolvidos com esses alunos. Eu sei que às vezes abrir uma pasta e ficar folheando tudo é complicado. Ninguém tem esse tempo, preciso. Senão, se você tem 10 alunos que têm alguma necessidade especial, alguma limitação, você vai ter que, então não dá. O que eu sugiro é que vocês tenham uma ficha que tenha o histórico dele todo ali na frente, que seja a parte da frente da pasta desse aluno. Fica muito mais fácil. Então, gente, olha, eu quero muito ajudar todos, porque eu fico indignada em ver que a escola tem profissionais capacitados, profissionais atualizados, excelentes profissionais, alguns com muita vontade de ajudar esses alunos, essa família, mas não é a maioria. Então, olhe para o seu aluno como se você estivesse olhando para o seu filho. Tenta ajudar como se fosse o seu filho. Esse olhar muda tudo, embora não precisasse. Se você olhar para ele como se ele fosse o seu aluno, de verdade, do fundo do coração, você não precisaria olhar como se fosse o seu filho. Porque só em você ter o aluno ali na sua frente, você sabe que o futuro dele está nas suas mãos. Então, que professor é esse que não olha o seu aluno com toda a dedicação, com todo o amor, acolhimento, interesse de ajudá-lo a aprender aquele conteúdo, de não deixar dificuldade? Não adianta tentar facilitar, porque não é isso que ele precisa. Ele precisa aprender, sim, o conteúdo que você tem para dar, mas ele precisa aprender dentro das limitações dele. E como que a gente faz isso?
fazendo aquilo que a gente sempre fala quando vai lançar um conteúdo novo: explicar de maneiras diferentes o mesmo conteúdo. A avaliação é assim, adaptada. É você elaborar uma avaliação. Você pega a sua avaliação que você fez daquele bimestre e pensa nela diferente para uma criança que tem dificuldades e limitações para interpretar. Então, se você fala em interpretação, você pensa assim, bom, se a pessoa tem dificuldade em interpretar, é lógico que um texto longo ela vai ter muito mais dificuldade do que um texto curto. Então, aquele texto que você fez de 20 linhas, tenta resumir para 10. Aquela interpretação que você fez com 5 perguntas de 4 linhas cada uma, bota 3 perguntas de 2 e uma só de 3 linhas. Dê mais tempo para ele pensar, dê mais tempo para ele interpretar. Você não está facilitando. Você está fazendo uma avaliação de acordo com as limitações dele. Ninguém quer que ele tire 10 em todas as avaliações. A gente quer que ele tenha condições de passar dentro daquela média da escola e que ele se sinta orgulhoso de ter feito sozinho. Essas provas adaptadas, a ideia é que ao longo do tempo, conforme a criança vai ganhando autonomia, vai mudando, vai aumentando o nível de dificuldade, porque ela tem capacidade de aprender e ir evoluindo cada vez mais. Mas ela só vai conseguir fazer isso se você começar com a prova adaptada. Então, gente, vou repetir. Avaliação adaptada não é para facilitar. Ao contrário de muitas escolas que dão trabalhinho para complementar nota, que colocam o aluno para fazer a prova em outro ambiente. Eu sei que às vezes isso é necessário, mas não sempre. Porque isso você pensa que está incluindo, mas você está excluindo, porque a criança quer fazer a prova junto com seus colegas na sala de aula. Eles não querem fazer sempre na biblioteca ou sempre em outra sala onde tem crianças com o mesmo índice de dificuldade. Eles querem fazer com seus colegas de turma. Mas para isso, a gente precisa ir fazendo um trabalho bem gradual, bem em doses homeopáticas, e percebendo e avançando junto com ele. Se você perceber que ele avançou, vamos dificultar um pouquinho mais a prova. E assim vai. Até ele estar no nível de fazer a prova igual da turma toda. Tá? Então, gente, pensar em inclusão, pensar em avaliações adaptadas é isso, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar e vamos juntos ajudar esses professores que não sabem preparar uma prova adaptada. É muito simples, mas a gente está aqui para ajudar, tá bom? Então, tudo de bom. Pensem sempre em ajudar seu aluno que tem limitações, que tem diagnóstico médico de transtornos, de síndrome, porque você vai estar trabalhando o futuro dele. E o futuro dele vai ser de acordo com o que você está proporcionando. Tá bom? Até lá, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!